Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos aos vídeos complementares da quarta aula do minicurso de Planilhas 2 do PET Engenharia Química da UFPR. Eu sou o Luiz Felipe, você é o que vou estar acompanhando vocês nessa série de vídeos em que a gente vai ter a oportunidade de trabalhar aqueles exercícios que infelizmente a gente não conseguiu abordar com muito detalhe na aula do minicurso. Tudo bem? Então, vamos começar pelo primeiro exercício que não pôde ser contemplado na aula, que foi a última metodologia de resolução aqui para o sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Então, eu não sei se vocês lembram, mas a última forma que a gente iria utilizar para resolver esse sistema seria criar um user form, aplicando os conhecimentos que a gente tinha desenvolvido na terceira aula para o minicurso. E a ideia seria que a partir dos valores que o nosso usuário fornecesse para os coeficientes e para os termos independentes do sistema, que seria a matriz B, o user form realizaria o cálculo do determinante da matriz dos coeficientes desse sistema e do resultado, que seriam as variáveis desconhecidas. Então, para criar esse user form, a gente vai precisar utilizar o VBA. Para isso, a gente precisa ir no friso de desenvolvedor, e daí, se ele não tiver habilitado no Excel de vocês, vocês vão aqui no friso arquivo, selecionar as opções, e em personalizar a faixa de opções, e ativar o campo do friso de desenvolvedor. Podemos então dar um OK e ele vai aparecer aqui à direita. Podemos então clicar nele e selecionar a opção Visual Basic para abrir o VBA. A gente também poderia fazer todo esse procedimento apenas apertando o Alt F11 ou Alt FN F11, dependendo de como funciona o computador de vocês, tudo bem? Então agora a gente vai na parte de inserir para colocar um user form no nosso VBA. Então ele cria para a gente esse user form. Primeiramente eu vou aqui na janelinha de propriedades aumentar o zoom dele para 200, só para ficar mais fácil de enxergar. Vocês não precisam fazer isso, é uma opção meramente de exibição. E eu vou também aumentar um pouquinho a janela para a gente ter um pouco mais de espaço para trabalhar. Primeiramente, eu vou mudar essa legenda que está aparecendo no user form, de user form 1, ali na propriedade de caption, eu vou mudar para resolve sistemas, que é o que estava lá no nosso exemplo. Resolve sistemas. Agora, vamos dar uma olhada nas ferramentas que a gente vai ter que adicionar nesse user form. A gente vai precisar primeiramente de 4 rótulos que vão informar para o usuário o que está aparecendo em cada um dos campos do nosso user form. Também vamos precisar de 2 caixas de texto que vão ser onde o usuário vai fornecer para a gente os valores dos coeficientes e dos termos independentes. E a gente ainda vai precisar de mais 2 rótulos. Aqui eles não estão aparecendo, mas eles vão ser onde a gente vai retornar para o usuário o valor do determinante e das variáveis desconhecidas. Por fim, a gente vai precisar de 2 botões de comando que vão executar as funções de calcular os valores e também de limpar os valores que foram preenchidos para fazer uma nova inserção de dados. Tudo bem? Então, podemos voltar para a janelinha do VBA. Vamos inserir primeiro os rótulos, então. Vamos criar um rótulo aqui. O rótulo a gente insere aqui na caixa de ferramentas, nessa opção que aparece o A, é logo a primeira, depois da setinha de seleção. A gente vai colocar o primeiro rótulo aqui no canto superior esquerdo. A gente pode colocar mais um logo abaixo dele e assim por diante até o nosso quarto rótulo. Perfeito, então. Agora vamos colocar os 2 rótulos que estariam aqui do lado para mostrar o determinante e o resultado.
a gente pode deixar eles alinhados com os nossos rótulos que a gente inseriu à esquerda. Podemos aumentar um pouquinho a largura do nosso user form para que eles encaixem. Agora vamos inserir as nossas caixas de texto aqui na terceira opção da caixa de ferramentas, que vão ficar ali do lado dos primeiros 2 rótulos que nós tínhamos inserido. Dessa forma. Por fim, a gente coloca os nossos 2 botões de comando, que são aqui nessa segunda opção da parte de baixo, e eles vão vir aqui na parte inferior do nosso user form. Perfeito, então a estrutura básica do nosso user form está pronta. O que a gente precisa fazer agora é alterar a legenda dos rótulos que estão aparecendo para que esteja de acordo com o que a gente precisa no nosso problema. Então a gente vai clicar em cima do rótulo 1, que está ali escrito Label 1, e a gente vai alterar a sua propriedade Caption, que é a legenda, ou seja, o que está mostrando. É bastante importante que a gente não confunda ela com a propriedade Name, que é como a gente chama esse rótulo, mas é que a gente não precisa alterar essas propriedades, porque a gente não vai utilizar esse rótulo em nenhum dos nossos códigos. Então vamos alterar só o Caption desse Label 1 para coeficientes. Agora a gente pode dar um Enter. Já podemos perceber que a nossa legenda foi alterada. E a gente faz o mesmo para o Label 2, colocando a legenda B. Para o Label 3, a legenda será determinante. E no Label 4, ela vai ser resultado. Esses 2 labels à direita, eles só vão receber uma legenda depois que a gente tiver calculado os nossos valores. Então, por hora, a gente pode apagar a legenda que já está escrita neles para que ela não fique atrapalhando. Então, a gente apaga o label 5, podemos dar um Enter, e também apagamos o label 6. Agora, vamos mudar a legenda dos nossos botões de comando. No botão da esquerda, a gente vai mudar o seu caption para calcular. E no da direita, para apagar. Perfeito, então. As legendas do nosso user form estão perfeitas de acordo com o que a gente precisava. Agora a gente vai ter que mudar o nome das ferramentas que a gente vai estar utilizando no nosso código. Quais vão ser essas ferramentas? Primeiramente, as 2 caixas de texto, já que vai ser nelas que a gente vai introduzir os nossos valores. Então, quando a gente for utilizar esses valores no código, a gente vai ter que colocar onde que eles foram inseridos. Portanto, a gente vai mudar a caixa de texto 1. O nome dela vai ser CT, de caixa de texto coef, de coeficientes. Para a caixa de texto dos termos independentes, a gente vai colocar que o nome dela vai ser CTB. Perfeito, então. Agora, para os rótulos, esses 2 aqui da direita em que vão aparecer os resultados, da mesma forma a gente vai ter que falar no código onde que esses valores vão ser mostrados. E, portanto, a gente vai ter que alterar o nome desses rótulos. A gente vai mudar o nome do primeiro rótulo para RT-Determ e o do segundo rótulo para RT-Result. Perfeito? Por fim, a gente muda o nome dos botões de comando. O do calcular pode ser BC calcular. E o do apagar, BC apagar. Tudo bem?
Outra coisa que a gente vai fazer aqui para facilitar um pouco o manuseio do nosso user form para o usuário vai ser aqui no botão de calcular, mudar a opção default de false para true. Essa opção, como a gente já tinha visto na aula anterior, vai fazer com que sempre que o usuário aperte a tecla Enter, ela vai executar a mesma função que a gente vai atribuir para o botão de calcular. Perfeito? Então, a gente já finalizou a interface aqui do nosso user form e agora a gente pode ir para o seu código, então. A gente vai começar pelo botão de apagar, então vamos dar 2 cliques em cima dele. Dessa forma, nós somos redirecionados para essa janela em que aparece a sub do botão de apagar, ou seja, vai ser o comando que o botão de apagar vai executar assim que a gente clicar em cima dele, assim como está sendo evidenciado aqui por esse underline click. E a funcionalidade do botão de apagar vai ser limpar os valores que foram fornecidos pelo usuário nas caixas de texto e também os valores que estão aparecendo nos nossos rótulos que são destinados para o valor do determinante e do resultado. Portanto, o código dele vai ser exatamente igual ao que a gente já tinha escrito na aula passada para o botão de apagar que tinha naquele user form. Então, a gente pode dar aqui um Enter e um Tab para melhorar um pouquinho a visualização, mas é algo opcional que não interfere no código. E a gente primeiramente vai chamar a nossa caixa de texto dos coeficientes, ou seja, CT_coef. Agora a gente vai dar um ponto. A gente vai colocar de qual propriedade a gente está se referindo, que é da caixa de texto de coeficientes. Aqui a gente vai querer alterar o valor dela, então a gente vai escrever value. Podemos dar um tab para selecionar essa opção do value. E agora a gente vai dar um igual para colocar o valor que a gente está querendo atribuir ao valor da nossa caixa de texto. E a gente vai colocar 2 aspas duplas, porque a gente vai querer atribuir para ela um valor nulo. E quando a gente coloca 2 aspas duplas, o que a gente está mostrando é como se a gente estivesse inserindo um valor de texto que não tem nenhum caractere, ou seja, um valor nulo. A gente pode fazer a mesma coisa para a caixa de texto dos termos independentes, ou seja, a CTB. Perfeito, então, a primeira parte do nosso código está pronta. A próxima parte vai ser também de limpar os valores que estão nos rótulos. Portanto, agora a gente pode dar 2 enters e selecionar o nosso rótulo do determinante, que é o RT_deter. Podemos dar um ponto. Os rótulos, eles não têm valores, eles têm legendas. Então, aqui ao invés de a gente escrever value, a gente vai escrever caption, para selecionar a propriedade da legenda do determinante. E agora a gente vai atribuir a essa legenda um valor nulo. Então, da mesma forma, igual a 2 aspas duplas. Fazemos, então, a mesma coisa para o rótulo do resultado, o RT_result.caption, igual 2 aspas duplas. Podemos dar um Enter, então. Tá pronto, então, o código do nosso botão de apagar. Ele vai atribuir um valor nulo para as 2 caixas de texto e uma legenda nula para os nossos 2 rótulos. Agora, então, a gente pode voltar para o nosso user form, dando 2 cliques aqui onde ele aparece na janela do projeto. E agora a gente vai escrever o código do botão de calcular. Então, podemos dar 2 cliques em cima dele. O botão de calcular vai ter um código um pouco mais complexo, mas a ideia que ele vai executar é relativamente simples. A gente vai seguir a mesma ideia do método de resolução anterior, em que a gente calculava a matriz inversa da matriz dos coeficientes do nosso sistema linear e a gente fazia a multiplicação da matriz inversa pela matriz dos termos independentes. Isso resultava para a gente na matriz dos nossos valores desconhecidos, das nossas incógnitas. A gente vai fazer isso aqui, só que a gente tem alguns probleminhas. Por quê?
Porque quando a gente insere os valores do nosso user form nas caixas de texto, eles vão ser variáveis do tipo string, ou seja, variáveis de texto. E a fórmula que a gente vai utilizar para fazer os cálculos matriciais, elas só conseguem trabalhar com variáveis que estão dispostas em matrizes. Então, primeiramente, a gente vai ter que fazer um código para transformar os nossos valores do tipo string em matrizes. Daí a gente vai utilizar as fórmulas para fazer as operações que a gente precisa. E depois a gente vai ter que novamente converter os valores no formato de matriz para formato do tipo string, fazendo o processo inverso, para que eles consigam ser exibidos nos nossos rótulos e o usuário consiga ter acesso a eles. Então, primeiramente, vamos declarar as variáveis que a gente vai utilizar no nosso código. Podemos dar um Enter e um Tab. As primeiras variáveis que a gente vai definir vão ser os nossos contadores. A gente vai utilizar uma quantidade bem grande de contadores nesse código, então eu só vou definir eles primeiramente e à medida que eles forem sendo chamados no nosso user form, eu vou explicar qual que é o objetivo individual de cada um deles. Então, para definir uma variável, a gente começa escrevendo o comando dim. Agora a gente coloca os nomes das nossas variáveis e separadas por vírgula. A gente vai definir os contadores n, k, i, j, p e m. Como os contadores só vão atribuir valores inteiros de 1, 2, 3 e assim por diante, a gente pode declarar ele como variáveis inteiras. Então, a gente vai escrever aqui as integer. Podemos dar um tab para selecionar essa opção. Podemos dar um enter para continuar definindo as nossas variáveis. Agora, a gente vai ter que definir vetores e matrizes para os nossos valores dos coeficientes e dos termos independentes. A gente não consegue simplesmente transformar os valores de tipo string para matrizes diretamente. Então, primeiramente, a gente vai ter que transformar eles de tipo string para vetores e depois de vetores para matrizes. Os vetores nada mais são que matrizes linha ou matrizes coluna. Eles são uma série de valores que estão dispostos de uma maneira linear. Já as matrizes, elas têm uma noção de bidimensionalidade ou de tridimensionalidade, de quantas dimensões elas tiverem, mas elas conseguem separar esses valores em linhas, em colunas e assim por diante. Então, a gente vai declarar aqui primeiramente dim. Primeiramente, a gente vai precisar de um vetor para receber os valores dos nossos coeficientes, e eu vou chamar ele de vcoef. Agora, a gente precisa de um vetor para os termos independentes. Eu vou chamar ele de VB. Agora, a gente vai definir a nossa primeira matriz para os nossos coeficientes. Eu vou chamar ela de mcoef. Aqui, quando a gente está declarando uma matriz no VBA, a gente precisa informar para ele qual vai ser o número de linhas e o número de colunas dessa matriz. A gente faz isso abrindo um parênteses, e daí agora a gente precisa colocar o número de linhas. A gente precisa definir ele a partir do número da primeira linha, em seguida a gente escreve to, de para em inglês, e daí o número da última linha. O VBA, por padrão, entende que a primeira linha e a primeira coluna das matrizes são a linha 0 e a coluna 0, respectivamente. Então, aqui como a gente quer uma matriz 3 por 3, já que a gente tem 3 incógnitas e 3 equações, a gente vai definir o número de linhas dela de 0, 2, 2. Assim, a gente vai ter 3 linhas, a linha 0, a linha 1 e a linha 2. A gente pode dar uma vírgula para separar e agora a gente vai inserir o número de colunas da mesma forma que antes. 0, 2, 2. Podemos fechar um parênteses, então, está definida a nossa matriz dos nossos coeficientes. Aqui, para simplificar um pouco, a gente vai admitir que os coeficientes e os termos independentes do sistema que o nosso usuário vai fornecer para a gente são números inteiros. Então, a gente vai declarar essas variáveis como as integer.
Perfeito? Agora a gente pode dar um Enter e a gente vai declarar a matriz dos termos independentes, assim como a gente tinha declarado a matriz dos coeficientes. Só que a matriz dos termos independentes ela é uma matriz coluna. Ela apresenta apenas uma coluna enquanto ela tem 3 linhas. Portanto, a sua definição vai ser um pouco diferente. A gente vai declarar ela como din, m, b, abre parênteses, e agora a gente vai colocar um número de linhas, que é 3, então 0, 2. E agora, no número de colunas, como ela apresenta apenas uma coluna, a gente vai escrever 0, 2, 0. Dessa forma, a gente informa para o VBA que ela é uma matriz com apenas uma coluna. A gente pode fechar o parênteses e escrever as integer, que vai ser o tipo dos valores que a gente vai inserir na nossa matriz. Podemos dar um Enter, então. Agora a gente vai definir mais 3 variáveis que vão receber o resultado das operações que a gente vai executar com as nossas matrizes. Essas variáveis vão sim ser matrizes ou vetores, mas a gente não precisa declarar elas dessa forma ainda, porque quando a gente executar a função do Excel para as operações em matrizes, o VBA já vai entender que essas variáveis vão precisar assumir o formato de matrizes ou vetores. Dessa forma, a gente pode declarar elas como a gente estava fazendo até então para todas as outras variáveis. Elas vão ser din, vai ser a mResult, que vai ser a matriz que vai receber as variáveis desconhecidas do nosso sistema, a minv, que vai ser a matriz que vai receber a matriz inversa da matriz dos coeficientes, e a variável det, que vai receber o determinante da matriz dos coeficientes. Aqui elas vão receber valores numéricos que não necessariamente vão ser inteiros. Para isso a gente poderia usar 2 tipos de variáveis, as variáveis single e as variáveis double. As variáveis double, elas ocupam um espaço na memória maior que as variáveis single, só que elas conseguem lidar com valores que exigem uma precisão maior. E como esses cálculos de matriz inversa, eles podem dar valores bastante quebrados, então aqui a gente vai utilizar variáveis do tipo double, que também é o que a nossa função que vai calcular as operações com as matrizes necessita para funcionar. Então, elas vão ser as double, ou seja, variáveis do tipo double. Podemos dar um Enter, então. Agora a gente vai definir a nossa última variável, que quando a gente tiver calculado a matriz dos nossos resultados, a gente vai precisar transformar os seus valores para variáveis do tipo string, para variáveis de texto. Então, essa última variável vai exercer a função de receber esses valores do tipo texto. A gente vai chamar ela de x. Então, ela vai ser din x as string. Ou seja, como texto. Podemos dar um tab, então, dar 2 enters, que a gente já terminou a definição das nossas variáveis. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, no nosso código propriamente dito, vai ser definir o valor do nosso contador n. O n vai funcionar para contar o número de linhas e o número de colunas das matrizes que a gente vai trabalhar aqui no nosso código. O número de linhas ele está associado ao número de equações que tem no nosso sistema linear, enquanto o número de colunas está associado ao número de variáveis desconhecidas, de incógnitas que a gente tem no sistema. Como esse código aqui vai servir para resolver sistemas 3x3, ambos esses números vão ser iguais a 3. E, portanto, a gente vai definir que o nosso contador n vai ser igual a 3. O n vai aparecer várias vezes no nosso código. E como sempre que ele for chamado, o seu valor vai ser igual a 3, a gente não vai fazer nenhuma operação que vai mudar o seu valor, a gente poderia simplesmente pular essa definição do n e em todas as vezes que a gente chamasse ele no código, a gente substituísse ele por 3, pelo número 3 propriamente dito. O nosso user form ia funcionar
da mesma forma. Porém, deixando o n definido dessa forma, a gente tem uma vantagem, que o código que a gente vai escrever para resolver o nosso sistema 3x3, ele permanecia basicamente inalterado se a gente tivesse que resolver um sistema 4x4, 5x5, 2x2, porque a gente executaria basicamente as mesmas operações. A única coisa que mudaria seria o número de linhas e o número de colunas das matrizes que a gente estaria trabalhando. Portanto, se fosse para a gente utilizar esse código para resolver um sistema 4x4, por exemplo, a única coisa que a gente teria que alterar aqui seria o valor da nossa variável n e também a forma como a gente definiu o tamanho, o número de linhas e número de colunas das nossas matrizes ali na declaração das variáveis. Dessa forma, a gente não ia precisar ficar alterando todas as vezes que aparecer esses números no nosso código. O nosso código ele se torna mais adaptável para contextos um pouco diferentes em que a gente tem alguma alteração. Tudo bem? Vamos dar continuidade então. Agora, a gente vai fazer aquela parte de converter os nossos valores que estão em formatos do tipo texto, que foram fornecidos pelo nosso usuário nas caixas de texto, para vetores. Para isso, a gente vai utilizar a função split, que ela tem esse nome porque o que ela faz é, a partir de uma variável do tipo texto e de algum separador, que vai ser um caractere que a gente vai definir que o nosso usuário está utilizando para separar uma variável da outra, ele vai separar essa variável de texto em vários valores numéricos que ela vai atribuir a um único vetor. E é por isso que ela tem esse nome de split, porque ela está fazendo separar uma sequência de dados em várias posições de um mesmo vetor. Tudo bem? Então, primeiramente, a gente vai fazer essa operação para os nossos coeficientes. Então, ali no vetor vcoef que a gente definiu, a gente vai atribuir o valor dele à função split. Vamos abrir um parênteses. Aqui a gente vai primeiramente inserir a expressão tipo string que a gente quer converter em vetor. Aqui a gente vai utilizar o valor que o nosso usuário forneceu na caixa de texto de coeficientes. Portanto, vai ser o valor que está na ctcoef.value. Ok? Agora a gente pode dar uma vírgula para ir para o próximo argumento. E a segunda coisa que a gente vai ter que utilizar vai ser o separador que o nosso usuário vai utilizar para separar um valor do outro. Aqui a gente vai assumir que ele está utilizando vírgulas, que ele vai colocar os coeficientes separados por vírgula. Então a gente abre uma aspas duplas, coloca uma vírgula e fecha uma aspas duplas. Lembrando que as aspas duplas servem para a gente mostrar para o VBA que a gente está se referindo a caracteres em específicos. Nesse caso, o caractere vírgula. Agora a gente pode fechar um parênteses, que a gente não precisa colocar mais argumentos para a função nesse caso, e podemos dar um Enter. A gente vai fazer um procedimento bastante semelhante para os nossos termos independentes. Então, ali no vetor B, a gente vai atribuir o valor dele à função split dos valores que estão na caixa de texto B e o separador que a gente vai utilizar também vai ser a vírgula. Podemos fechar o parênteses e dar um Enter. Essa parte de converter valores de string para vetores já foi concluída. Agora o que a gente vai ter que fazer vão ser converter os nossos vetores, que são como se fossem matrizes linhas ou matrizes colunas, em matrizes bidimensionais propriamente ditas. Para isso a gente vai ter que utilizar algumas estruturas de repetição. Vamos começar então pela matriz dos coeficientes, em que a gente vai estar transformando um vetor que vai ter 9 posições, que são todos os coeficientes da nossa matriz, em uma matriz 3x3. Então, a gente vai utilizar o comando for, que vocês já tinham trabalhado na aula passada, que continua executando alguma função
até que uma determinada condição seja satisfeita. A gente também vai utilizar 3 contadores para auxiliar o nosso processo, que vão ser o I, que vai contar a linha da matriz que a gente está preenchendo nesse momento, o J, que vai estar referente à coluna da matriz que está sendo preenchida, e o K vai simbolizar para a gente a posição do vetor da qual a gente está retirando o valor. Pode parecer bastante abstrato, mas quando a gente colocar o código vai ser um pouquinho mais fácil de visualizar o que a gente está fazendo. Então, primeiramente, a gente vai escrever um for de i igual a 0 até, ou seja, to n-1, ou seja, esse for vai ser executado até que o i ele passe do valor 0 para o valor de n-1. Como o nosso n é 3, ele vai variar de 0 até 2, porque o i é o nosso contador das linhas e a gente já tinha declarado que a nossa matriz elas tem 3 linhas que vão do 0 até o 2. Lembrando que quando a gente está utilizando o for, ele incrementa o valor da variável de 1 em 1. Então, aqui o nosso for do i vai ter 3 repetições. Dentro desse for do i, eu vou dar um tab para representar todos os valores que vão estar dentro dele. E a gente vai ter que colocar mais um for, que vai ser o for do j. Ele vai ser bastante parecido com o for do i. Então, for j é igual a 0 to n-1. Aqui dentro desse for do j, eu vou dar mais um tab. E agora a gente vai colocar a nossa operação propriamente dita, que vai ser atribuir valores que estão no nosso vetor para a nossa matriz. Então, eu vou colocar aqui o valor que está na mcoef, ou seja, na nossa matriz dos coeficientes. Agora, a gente abre um parênteses para indicar a posição que a gente quer preencher da nossa matriz. A gente vai estar preenchendo o valor que vai estar na linha I. A gente coloca uma vírgula para ir para a coluna. E vamos colocar o valor que está na coluna J. Podemos, então, fechar o parênteses. Agora, a gente vai colocar um igual e a gente vai atribuir essa posição na matriz o valor que está na posição K do nosso vetor. Então, no vcoef, a gente vai selecionar o valor que está na posição K. Então, abre parênteses, K, fecha parênteses. Podemos, então, dar um Enter e agora a gente vai incrementar o valor do nosso contador K. Como a gente não tinha atribuído um valor para ele antes, o VBA vai admitir que o seu valor inicial era 0. Como o nosso vetor tem 9 posições, já que a gente tem 9 coeficientes, os vetores eles funcionam assim como as matrizes. Eles vão do 0 até o número de posições menos 1. Então, as posições do nosso vetor vão estar variando do 0 até o 8. Então, a gente pode incrementar o contador do K, em que a variável K vai atribuir o seu valor atual mais 1. Agora, a gente pode dar um Enter, mais um Enter. Agora, o nosso for do J pode ser encerrado. Então, eu vou voltar um espaçamento e escrever next J. Podemos dar mais um espaço, voltar um espaçamento e escrever next I. Dessa forma, então, a gente também finaliza o nosso for do contador I. Pode ser um pouquinho difícil de entender o funcionamento desse código a princípio, então vamos tentar construir o que ele está fazendo passo a passo para entender um pouco melhor. Primeiramente, quando o nosso comando começa a ser executado, o nosso contador I está em 0, o J também está em 0, e o K, como não foi definido anteriormente, também está em 0. Os valores 0 simbolizam as primeiras posições, tanto na nossa matriz quanto no nosso vetor. Então, nessa primeira execução, a gente está atribuindo ao valor que está na primeira linha e na primeira coluna da nossa matriz, para o qual tanto I quanto o J são 0, a gente está atribuindo a essa posição o valor que está na primeira posição do nosso vetor, que também tem K igual a 0.
Daí agora a gente está incrementando o nosso valor do K. Ele está indo de 0 para 1. E também a gente está incrementando o valor do J. Ou seja, o J ele passa também de 0 para 1. Agora a gente vai fazer a primeira repetição do for do J. Porque o nosso J está em 1, então ele ainda não atingiu 2, que seria a nossa condição de n-1. Reparem que o nosso valor de i, ele ainda continua constante, a gente ainda não passou para a segunda repetição do for do i. E, portanto, aqui nessa segunda execução, o nosso i vai estar em 0 e o nosso j em 1. Dessa forma, a gente vai estar atribuindo um valor para a primeira linha, mas para a segunda coluna da nossa matriz. E a gente vai estar atribuindo para ela o valor que está na segunda posição do nosso vetor, para o qual k é igual a 1. E daí a gente incrementa o k de novo, incrementa o j de novo, e dessa forma a gente vai preencher o valor que está na terceira posição do vetor para o que está na primeira linha e terceira coluna da matriz. Agora, o que acontece? O nosso j chegou em 2. E dessa forma, a condição do nosso for foi satisfeita. A gente passa adiante do nosso código. Só que agora a gente vai ter a primeira repetição do nosso for do i. O i vai ser incrementado de 0 para 1. E quando o i for incrementado, a gente vai executar novamente o for do j. O j vai voltar a ser 0 e ele vai passar para uma nova repetição. Dessa forma, agora a gente vai começar a preencher a segunda linha da nossa matriz a partir da sua primeira coluna, para a qual j é igual a 0 e i é igual a 1, até a terceira coluna, com o j igual a 2 e o i ainda igual a 1. E reparem que a gente vai preencher esses valores com os que estão na quarta, na quinta e na sexta posição do nosso vetor, com k é igual a 3, igual a 4 e igual a 5, respectivamente. Reparem, então, que para a segunda linha, primeira coluna, vai o que está na quarta posição do vetor, segunda linha, segunda coluna da quinta posição, segunda linha, terceira coluna, sexta posição. Então, da forma que a gente escreveu o nosso código, a gente está preenchendo a nossa matriz linha por linha e a gente está indo da esquerda para a direita. Dessa forma, a gente está assumindo que o nosso usuário ele informou os nossos valores dos coeficientes de um modo bastante específico. Ele informou primeiro os 3 valores da primeira linha, em seguida os 3 valores da segunda linha e em seguida os 3 valores da terceira linha. Se ele tivesse preenchido de uma forma diferente, a primeira coluna, a segunda coluna e terceira coluna, por exemplo, daí tudo que a gente teria que fazer seria inverter a ordem dos fors, deixar o for do j por fora e o for do i por dentro. Por fim, a gente tem mais uma repetição do i, no qual o seu valor chega em 2, e daí a gente vai preencher os 3 valores que estão na terceira linha da nossa matriz. Primeiro da primeira coluna, em seguida da segunda coluna, e por fim da terceira coluna, que vai receber o valor da 9ª posição do nosso vetor de coeficientes, na qual o k vai ser igual a 8. Tudo bem, então? Perfeito. Então, a nossa matriz dos coeficientes está preenchida, mas a gente ainda precisa da nossa matriz dos termos independentes. A gente vai executar para ela um comando parecido, só que os termos independentes eles estão dispostos em uma matriz coluna, que tem apenas uma coluna e 3 linhas. Dessa forma, a gente não precisa executar 2 for simultâneos. A gente pode deixar o número da coluna constante e só ir alterando o número da linha. Portanto, a gente vai escrever um for. Aqui a gente vai usar o nosso contador P, que tinha sido definido anteriormente, de P é igual a 0 até P é igual a n-1. Aqui dentro desse for, eu vou dar um tab para indicar que o comando que está sendo executado está dentro dele.
E o comando vai ser que o valor que está na matriz B, na posição da linha P e da coluna 0, já que essa é a nossa única coluna da matriz B, ela tem uma coluna única, ela vai receber o valor que está no vetor B na posição P. Reparem aqui que a gente pode utilizar o mesmo contador para variar as posições do nosso vetor e as linhas da nossa matriz, já que a gente não precisa fazer uma variação individual das linhas e das colunas da matriz. Dessa forma, o comando fica bem mais simples, né? Então, a gente pode dar 2 enters e dar um next p para rodar o nosso for novamente. Dessa forma, a gente terminou essa parte de converter os valores de texto para matriz. Então, a gente pode começar a executar os cálculos do nosso user form. A primeira coisa que a gente vai precisar calcular vai ser o determinante da matriz dos coeficientes, já que lá no nosso user form também apareceu um campo para o determinante. Dessa forma, a gente vai atribuir um valor para a nossa variável det, que tinha sido definida anteriormente. Aqui, a forma mais fácil de fazer o cálculo do determinante e que serve para matrizes e com qualquer número de linhas e colunas vai ser utilizar aquela mesma função do Excel que serve para fazer o cálculo do determinante de uma matriz, a função matriz.determ, que a gente tinha utilizado nessa mesma planilha para ver se o nosso sistema teria solução ou não. Quando a gente está chamando uma função do Excel no nosso comando do VBA, a gente precisa utilizar um código específico que é assim. A gente escreve application.worksheet function. Podemos dar um tab para selecionar ela da lista de comandos que tinha aparecido anteriormente. Agora a gente vai dar um ponto para indicar qual vai ser a função que a gente vai utilizar. Reparem que aqui já aparece uma lista com as funções da nossa biblioteca de fórmulas do Excel. A gente poderia procurar a que a gente quer utilizar aqui, mas a gente também pode escrever ela para ser um pouquinho mais rápido. Só que tomem cuidado que aqui a gente precisa sempre utilizar os nomes das funções em inglês. Então, ao invés de escrever matriz.determ, a gente precisa chamar ela com o seu nome em inglês, que é mdeterm. Podemos dar um tab para selecionar ela. Agora a gente abre um parênteses para selecionar os nossos argumentos. E o único que a gente precisa inserir vai ser a matriz cujo determinante vai ser calculado, que vai ser a nossa matriz dos coeficientes, ou que está na variável mcof. Podemos, então, fechar o parênteses e dar um Enter. Feito isso, a gente pode retornar esse valor que foi calculado para o determinante no nosso rótulo. O nosso rótulo do determinante se chamava rtdeterm. E a gente quer alterar a sua legenda, o valor que está aparecendo nele. Então, a gente vai selecionar a propriedade .caption. Podemos dar um igual, porque a gente vai atribuir o valor da legenda do rótulo a essa variável que a gente acabou de calcular. Então, ele vai ser igual a det. Podemos, então, dar 2 iguais, porque essa parte do determinante já está pronta. Aqui, a gente vai ter 2 casos. Ou o nosso determinante vai ser nulo, e dessa forma a gente não vai ter como calcular a solução do nosso sistema, ou porque ele não apresenta solução, ou porque ele tem infinitas soluções, ou o determinante vai ser diferente de 0, e dessa forma a gente vai poder calcular a sua solução. Então, a gente pode colocar um comando if para mudar qual vai ser a resposta do nosso user form, dependendo de qual situação a gente tiver. Então, a gente pode escrever um if, para se caso o valor da nossa variável det ser igual a 0, ser nulo, então a gente escreve then, a gente vai executar o comando a seguir. Eu vou dar um tab aqui para mostrar que todos esses comandos que eu vou inserir a seguir
estão dentro do if. E daí, como a gente não vai conseguir calcular o resultado, eu vou escrever para ele retornar no caption do rótulo do resultado uma mensagem que vai informar que o determinante calculado foi nulo e que dessa forma a solução não pôde ser encontrada. Então, para o RT result, a gente vai selecionar a propriedade caption e a gente vai atribuir para ela um determinado texto, uma mensagem. Aqui eu vou escrever aspas duplas, determinante nulo. Fecha aspas duplas. Podemos então dar 2 enters. Agora eu vou voltar a uma tabulação porque eu vou escrever o comando else, para caso o determinante calculado seja diferente de 0. Aí o que a gente vai ter que mostrar no nosso rótulo do resultado vão ser as nossas incógnitas, as variáveis desconhecidas do sistema que a gente vai ter que calcular. Para isso a gente vai utilizar as funções do Excel para o cálculo da matriz inversa e da multiplicação de matrizes. Então a gente vai ter que novamente utilizar esse código do application.worksheetFunction, como a gente tinha feito para o determinante. Vamos então dar 2 enters e começar pela matriz inversa. Então para isso a gente tinha definido a variável minv e a gente vai atribuir para ela o resultado da função application.worksheetFunction. Podemos selecionar com o tab. Aqui a gente vai dar um ponto e utilizar a função para calcular a matriz inversa, que em inglês se chama minverse. Agora a gente dá um tab, abre o parênteses, e aqui o nosso argumento vai ter que ser a matriz cuja inversa a gente vai querer calcular, que novamente vai ser a matriz dos coeficientes, a mcoef. Podemos fechar o parênteses e dar um igual. Agora, com a matriz inversa calculada, a gente vai ter que efetuar a multiplicação da matriz inversa pela nossa matriz dos termos independentes. Então, a gente vai atribuir o valor da variável mResult ao resultado da função application.worksheetFunction e a função que a gente vai utilizar vai ser a mmult, que é como se chama a função matriz.mult em inglês. A gente abre um parênteses e agora a gente vai precisar de 2 argumentos, que são as 2 matrizes que a gente quer multiplicar. A primeira matriz em questão vai ser a nossa matriz inversa, que é a minv. Agora a gente dá uma vírgula. E a nossa segunda matriz vai ser a dos termos independentes, que é a mb. Podemos então fechar o parênteses e dar 2 enters. Agora então a gente já tem os nossos resultados. Só que para a gente mostrar isso para o nosso usuário, a gente vai ter que converter eles para uma variável do tipo string. Porque aqui a nossa matriz result é uma matriz coluna que tem 3 linhas. Então, se a gente só tentasse retornar o valor dela no rótulo, o Excel ia estar confuso de como mostrar um valor de uma matriz em um rótulo que deveria receber um valor de texto. Reparem que antes a gente não tinha esse problema quando a gente tinha que retornar o valor do determinante. Porque apesar de não ser uma variável de texto, a nossa variável do determinante só tem um único valor, que é o próprio valor do determinante, e portanto não tem esse problema. Ele já entende que o valor que a gente quer mostrar é aquele valor em específico. Mas para a matriz ele não consegue fazer essa mesma suposição, então a gente precisa realmente escrever um código. Aqui a gente vai utilizar uma função que chama CSTR, que executa essa mesma funcionalidade de converter quaisquer valores em um formato específico que a gente tenha para valores do tipo string. Só que a gente precisa tomar cuidado que se a gente simplesmente executasse a função CSTR direto,
todos os nossos valores que estariam nas posições da matriz iam ser concatenados, iam ficar todos juntos. Da mesma forma que na primeira aula, a gente tinha utilizado o operador e comercial para juntar duas frases e elas tinham ficado juntas. Dessa forma, vai ficar bastante difícil para o nosso usuário entender o que está sendo mostrado. E, portanto, a gente vai ter que utilizar um código para colocar depois de cada valor um determinado separador. Assim como a gente tinha utilizado antes a função split, indicando um determinado separador que estava sendo utilizado para separar os valores, que é como se a gente estivesse tendo que adicionar esse separador que a gente retirou no nosso código. Só que aqui a gente vai ter duas situações, porque a gente tem uma matriz com 3 linhas. Para os valores das 2 primeiras linhas, a gente vai ter que adicionar esse separador. Mas para o da última linha, a gente não precisa adicionar um separador depois, porque como ele já é o último valor, não faz sentido a gente colocar mais uma vírgula. Portanto, a gente vai utilizar mais um if aqui dentro desse else. Aqui eu tinha esquecido, mas eu vou dar alguns tabs só para mostrar que tudo que a gente está calculando agora está dentro daquele comando else. E esse comando que a gente vai escrever agora, ele também está dentro do else. Ele só vai ser executado caso o nosso determinante seja diferente de 0. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser escrever um for, em que a gente vai utilizar um contador m que a gente já tinha definido anteriormente. E o valor dele vai variar de 1 até o valor do nosso número de linhas e de colunas n. Reparem aqui que até agora a gente estava utilizando todos os nossos contadores variando de 0 até n-1. Mas aqui para o m em específico a gente está fazendo diferente, a gente está variando ele de 1 até n. Isso aqui é uma característica que surge quando a gente está utilizando as funções application.worksheetFunction. Aqui as matrizes minv e mresult, elas resultaram dessa função que a gente chamou do Excel. E quando a gente utiliza esse comando, a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente, em que o Excel ele já atribui que as matrizes elas vão estar começando da linha e da coluna 1, indo até um número de linhas e colunas específico. E, portanto, como as matrizes que a gente está trabalhando nesse caso, elas vieram dessas funções que a gente chamou do Excel, aqui a gente vai estar utilizando essa diferenciação de estar começando o nosso contador em 1 e não em 0. Tudo bem? Aqui dentro desse for eu já vou dar mais um espaço e colocar um if para fazer aquela verificação se a gente está no nosso último valor ou não. Aqui a gente vai estar utilizando o contador m para indicar os números das linhas da nossa matriz dos resultados. A gente vai estar retirando os valores que estão nessas posições, então a gente vai estar utilizando o m para indicar qual que é o valor que a gente está retirando nesse determinado momento. Esse if, então, vai servir para a gente verificar se a gente está na última linha da nossa matriz ou não. Caso a gente não esteja na nossa última linha, o que acontece? O nosso m ele vai ser diferente do n, já que o n indica a última linha da matriz. E, portanto, a condição que a gente vai verificar aqui no if vai ser se o m vai ser diferente, que a gente indica por menor ou maior, que o n. Caso essa condição seja satisfeita, a gente vai colocar um then para executar os comandos a seguir. Podemos então dar 2 enters, eu vou dar um tab para indicar que esse comando está dentro do if, e o que a gente vai fazer vai ser atribuir o valor da nossa função str à variável x, que é uma variável do tipo string que a gente já tinha definido anteriormente. Quando a gente está utilizando variáveis do tipo string, elas se comportam de um jeito um pouco diferente de variáveis numéricas. Por exemplo, ali naquele primeiro for que a gente estava utilizando para construir a nossa matriz dos coeficientes, a gente estava incrementando o valor do nosso contador k de 1 em 1 a cada nova repetição.
Para isso, a gente atribuía para o nosso contador K o seu valor original, o seu valor atual, e a gente adicionava a ele uma unidade. Para o nosso X, a gente vai fazer um comando parecido. Só que quando a gente fizer uma nova repetição, o que a gente vai estar fazendo vai ser adicionar mais caracteres aos caracteres que que ele já continha anteriormente na repetição anterior. É como se a gente estivesse escrevendo o nosso texto parte por parte. Então, a primeira coisa que a gente vai atribuir à variável x vai ser o próprio valor da variável x para que as coisas que a gente já tinha escrito anteriormente não tenham se perdido. Ainda assim, como a gente não tinha declarado um valor para nossa variável anteriormente, aqui na nossa primeira execução, o VBA vai admitir que o seu valor original era nulo. E dessa forma, isso não vai interferir na nossa primeira repetição. Além desse valor que já era contido anteriormente, a gente vai atribuir a ela os novos valores que a gente vai obter a partir da função CSTR, que, como a gente já tinha comentado, vai converter os valores da nossa matriz para valores do tipo string. Então, a gente pode abrir um abre parênteses. Aqui, só antes de chamar o valor da matriz, eu vou inserir uma nova função, que vai ser a função round. Ela serve nada mais nada menos que para arredondar o valor que a gente inserir para ela como argumento. Porque pode ser que o valor da nossa matriz dos resultados tenha valores quebrados. E isso ia dificultar um pouquinho a visualização. Então a gente pode utilizar a função round para deixar o nosso formulário um pouquinho mais fácil de ser utilizado. Aqui dentro a gente vai ter que inserir como primeiro argumento o valor que a gente vai estar arredondando, que vai ser o valor que vai estar na nossa matriz do resultado, mResult, na linha número M, já que é o nosso contador das linhas. E como ela é uma matriz coluna, o valor da coluna a gente pode deixar constante, ele vai ser igual a 1, já que, como eu já tinha comentado anteriormente, ela foi uma matriz que surgiu a partir do comando application.worksheetFunction, e dessa forma a gente começa a contar a coluna dela a partir do 1. A gente então pode fechar o parênteses. A gente pode então dar uma vírgula para colocar o próximo argumento da nossa função round, que vai ser o número de casas decimais com que a gente quer exibir o valor dessa variável que a gente colocou. Aqui a gente pode colocar uma casa decimal. Vamos fechar o parênteses da função round e podemos também fechar o parênteses da função CSTR. Agora, como a gente não está ainda na nossa última linha da matriz dos resultados, a gente vai adicionar um separador que vai ser a vírgula. Para isso, a gente vai colocar mais um mais, que é como se a gente estivesse escrevendo mais coisa na nossa variável x. E como a gente vai querer inserir um caractere, a gente vai abrir uma aspas duplas, dar um vírgula espaço e fechar as aspas duplas. Então, a gente vai estar adicionando uma vírgula, um espaço, depois de cada valor convertido e arredondado que estavam nas linhas da nossa matriz de resultado. Tudo bem? Agora, a gente pode dar 2 espaços. Eu vou voltar um espaçamento, porque agora a gente vai executar o comando else. E esse comando aqui do else vai ser para caso a gente esteja na última linha, porque daí o m vai ser igual a n. Ou seja, o m vai ser igual a 3. A gente está na última linha da nossa matriz. Podemos então dar 2 enters. E aqui a gente vai escrever exatamente a mesma coisa que a gente fez para o primeiro if, só que a gente não vai colocar aquela vírgula depois. Então podemos dar um tab e x vai ser igual a x mais CSTR, abre parênteses, round, abre parênteses, mResult, abre parênteses, m,1, fecha parênteses, vírgula 1, fecha parênteses, fecha mais um parênteses. Prontinho. Agora a gente pode dar 2 espaços, podemos voltar um espaçamento
e escrever end if, porque a nossa verificação da condição do if já foi finalizada. Além disso, a gente precisa fechar aquele for que estava incrementando os valores do m. Então, a gente vai dar 2 espaços, voltar um espaçamento e escrever next m. Feito isso, então, a próxima coisa que a gente vai ter que fazer vai ser mostrar esse valor que a gente atribuiu para a nossa variável x lá no nosso rótulo do resultado. Para fazer isso, a gente seleciona o nosso rótulo do resultado, RT_result. A gente escreve a propriedade dele que a gente vai estar alterando, que vai ser o seu caption, a sua legenda. E a gente vai atribuir para ela o valor que a gente calculou na nossa variável x. Agora, então, a gente pode dar mais 2 espaços, voltar um espaçamento e dar um end if. Só para fechar aquele if que a gente tinha executado para calcular se o nosso determinante era nulo ou não. Podemos dar mais um espaço, então? E aqui o nosso código do botão de calcular está prontinho. A gente já fez tudo o que a gente precisava. Feito isso, então, a gente pode minimizar a nossa janela do VBA, porque a gente vai criar uma macro para ficar mais fácil de exibir o nosso user form na janela do Excel. A gente vem aqui no botão, então, de gravar uma macro. Podemos chamar ela de calculadora de sistemas. Como o Excel não deixa a gente separar as palavras por espaço, eu vou usar underlines. A gente não precisa dar para ela nenhuma tecla de atalho nem descrição e podemos deixar ela armazenada nessa pasta de trabalho mesmo. Podemos dar um OK. E já podemos parar a gravação, já que a gente vai alterar o código da macro lá pelo VBA. Então, podemos voltar para a janela do VBA, procurar aqui na nossa janela do projeto o módulo 1, que deve ter sido criado para a nossa macro. E aqui vai aparecer a macro que a gente acabou de criar. Aqui no código dela, tudo que a gente vai ter que inserir vai ser userForm 1, ou seja, chamar o userForm que a gente acabou de criar e escrever .show, que vai ser para mostrar esse userForm quando a macro for ativada. Podemos então agora fechar nossa janela do VBA e para facilitar de a gente acessar essa macro, a gente vai atribuir ela para essa caixa de texto de calculadora de sistemas que já tem na nossa planilha. Então, a gente vai clicar com o botão direito em cima dela, selecionar a opção Atribuir Macro e escolher a nossa macro calculadora de sistemas. Podemos, então, dar um OK. Agora, a gente seleciona a nossa caixa de texto, que sempre que a gente clicar em cima dela, a nossa macro vai ser executada e o userForm vai aparecer na tela. Vamos, então, testar se o nosso userForm está funcionando. Então, eu vou apertar aqui em cima dela e ela mostra pra gente o nosso userForm. Agora, podemos, então, preencher os coeficientes. Lembrando que, como a gente tinha definido no nosso código, eles vão ter que ser inseridos separados por vírgula e também linha por linha. Então, fica 3, menos 1, vírgula 0, vírgula menos 2, vírgula 1, vírgula 1, vírgula 2, vírgula menos 1 e vírgula 4. Os nossos termos independentes, eles eram 5, 0 e 15. E como a gente tinha deixado o nosso botão de calcular com a opção Default ativada, aqui a gente pode tanto apertar em cima dele, como simplesmente dar um Enter. Da userForm retorna pra gente que o nosso determinante era 5, assim como a gente já tinha calculado a partir da função matriz.determ, e que as suas variáveis desconhecidas são 2, 1 e 3, como a gente já tinha chegado a partir de todos os nossos métodos de resolução. Podemos então apertar o nosso botão de apagar para verificar se ele está funcionando também. Até agora está tudo certo. E por fim, só vamos testar mais uma coisa, que é ver se o nosso if, que está verificando se o determinante da matriz é nulo, também está funcionando. O determinante de uma matriz é nulo, por exemplo, quando ela tem duas linhas repetidas.
Então, vamos inserir aqui na nossa matriz dos coeficientes 3, menos 1 e 0. E daí, de novo, 3, menos 1 e 0. E agora, 2, menos 1 e 4. Os termos independentes podem permanecer os mesmos, não tem problema. Vamos, então, tentar apertar no botão de calcular. E ele vai retornar para a gente que o nosso determinante é 0 e que o resultado não pode ser calculado, já que o determinante dessa matriz é nulo. Dessa forma, então, a gente termina o nosso último método de resolução para o cálculo de sistemas lineares. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários aqui desse vídeo. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Não deixem de conferir os outros vídeos dessa aula.